Salve, salve nação rubro-negra! A seleção brasileira estreou com empate, não era o que muitos esperavam, mas o Vini Júnior empatou com um golaço. Vamos saber todos os detalhes, então fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, galera. Confere os créditos na descrição. Sendo assim, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Vamos lá, meu povo, começando linha de passe, primeiro com a movimentação da galera. Jéssica Dias vai chegar agora nesse linha de passe para ver aí como ficou aí o torcedor brasileiro, se no final das contas 1-1, tava nos planos, Jéssica, se frustrou a galera, se tá um baixo astral. Aqui no chat é só porrada na seleção brasileira, viu? Tudo bem contigo, queridona? Oi, William, tudo bem? Sim, um beijo para você, para os companheiros do Linha de Passe, fãs de esportes. Bom, pelo que eu estava aqui conversando com o pessoal nos bastidores, é claro que o sentimento é de que queriam um Brasil vencendo na estreia. Mas vem cá, tem água no chope com esse empate do Brasil diante do Marrocos ou a animação segue? Animação só. Esse chope aí, então, seu, tá purinho ainda, não? Sim, puro álcool. Ainda não tem esse sentimento de desânimo, afinal o Brasil, né? É o pentacampeão do mundo, tem muita Copa do Mundo pela frente, é isso que vocês estão sentindo? É verdade, a esperança nunca acaba, seremos hexa. Diante do Haiti, um adversário um pouco mais fácil na teoria. E aí, na próxima vitória vem, é isso? Na próxima vem a vitória de lavada e pode crer, né? É muita emoção! O pessoal aqui tá no clima muito animado ainda, viu, William? Afinal, ainda tem o after, ainda tem show de pagode aqui no Alzirão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde nós estamos, no bairro da Tijuca. Então, tem que manter o clima um pouco mais lá no alto. Vamos ver se alguém analisa aqui alguma mudança do Carlo Ancelotti brasileiro? Eu quero saber se vocês gostaram desse time que o Ancelotti colocou em campo. Tem muita gente reclamando. O primeiro tempo não foi dos melhores, depois ele mexeu e o segundo tempo foi um pouco melhor. Eu acho que poderia ter sido melhor. Falta muita comunicação entre eles. Entrosamento, comunicação, é isso que você pensa? Eu acho que sim. Então, portanto, o sentimento do torcedor, já começou o pagode, a galera já tá aqui começando a animar novamente, inclusive aqui, ó, samba no pé, o que não falta, viu, William? É empate, não é derrota, Brasil soma apenas um ponto no grupo, mas aqui, ó, é Rio de Janeiro, nada, pouca coisa, quase nada, para um carioca que gosta de samba e tem esperança ainda no Brasil nessa Copa do Mundo. Olha a diva Samara, eu volto com você, William. Valeu, afinal de contas o Brasil empatou, mas é um sábado à noite, né? E como diria Jean Oddi, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. A gente sempre espera, né, Jean Oddi? O que a gente não esperava era um primeiro tempo tão ruim da seleção brasileira, hein? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, William? Boa noite a você, a todo mundo. Cara, é isso. Eu acho que, obviamente, se esperava mais, ou talvez não se esperasse tão pouco na primeira meia hora. Eu acho que, pra mim, essa é a questão. Se a gente pegar todo o resto do jogo, pra mim tá absolutamente dentro do que eu imaginava e do que eu esperava. A primeira meia hora foi muito decepcionante. Eu imaginava um jogo equilibrado, imaginava um jogo disputado, não acho que o empate seja um resultado terrível, até porque a gente está falando de uma Copa do Mundo cujo regulamento é aquilo, né? Quer dizer, te permite avançar, mesmo indo muito mal. O empate hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que, sim, se você pega as convocações das duas seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né, em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Estava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Estava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo.
E parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado. Foi, né? Populado, você acabou colocando mais um jogador ali, mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini, praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, porque ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa, né? Eu acho que depois do gol do Vini, o jogo foi absolutamente equilibrado. Esperava até que o Brasil produzisse muito a partir do momento em que o Ancelotti faz as mudanças, que eu acho que deveriam ter sido feitas mesmo, no momento em que ele deixa o time mais ofensivo, vamos dizer assim, pelo menos na teoria. Tudo bem, você pode achar que podia entrar o Endrick, não o Matheus Cunha, é uma outra história. Tem pedidos por Endrick aqui no chat. Eu entendo os pedidos por Endrick por tudo que ele vem fazendo. Agora, do ponto de vista tático, me parece que as mudanças elas foram boas. Ainda assim, não é que o Brasil tenha produzido um caminhão de oportunidades a partir do momento que essas mudanças aconteceram. Eu não acho, sinceramente, o resultado terrível e acho até um resultado normal se a gente lembrar que Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo. Sim. Mas, Eugênio, como disse o Jean aqui, os primeiros 30 minutos, né? A gente estava até brincando na redação, né? 30 minutos de Paraguai da seleção brasileira, hein, Eugênio? Tudo bem? É isso. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. 30 minutos muito ruins, especialmente nos primeiros 15, quando o Marrocos subiu um pouco mais a marcação. Eu, ao longo dessa semana, pontuei algumas vezes que o Brasil tinha muita dificuldade na construção a partir da linha básica de defesa com o goleiro ali. O Brasil não conseguiu. No próprio jogo com o Egito, o Brasil recorreu muito à ligação direta do Alisson. Hoje ele começou a insistir um pouco nisso. Eu até imaginei de início que a escalação do Igor Thiago era justamente por isso, pelo fato de Ancelotti saber que o Brasil tem muita dificuldade na construção. Ainda tem. Talvez evolua. Né? Na construção por baixo. Então você coloca lá um centroavante grandalhão para fazer a ligação direta, ele tentar ali ganhar no alto, pelo menos conquistar uma segunda bola para a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O time começou muito mal. A expectativa é a mãe da frustração. Eu, da minha parte, não tinha expectativa boa com relação à atuação do Brasil. Pontuei isso essa semana várias vezes e algumas vezes fui criticado de estar torcendo contra. E não. É o fato de que é óbvio que o Brasil está no início de trabalho. Hoje foi o jogo 0, ou o jogo 1, melhor dizendo, do Ancelotti, porque o que ele fez até o último amistoso foi observar, testar formações, observar jogadores. Até a última data FIFA, ele tinha convocado jogadores que nunca tinha chamado antes. Ele foi testando. Hoje chegou bem. Hoje é a Vera, não tem mais como testar. Ele foi no que ele acreditava para esse jogo, que eu acho que vai ser diferente do que ele vai acreditar para o próximo jogo. Acho que teremos muitas modificações. Mas o fato é que o time, depois do gol do Vini, deu uma acalmada. Sim. E por que você erra muito? E porque o erro vai gerando cada vez mais insegurança, instabilidade, nervosismo? Porque você não está pronto. O Brasil, obviamente, vou falar de novo o que eu falei a semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Eu espero que ele vá evoluindo e, quem sabe, chegando à fase final, à grande decisão, ele possa melhorar e alcançar um desempenho melhor. Mas hoje o Brasil era, obviamente, um time coletivamente muito frágil. E o gol, que contou muito com a capacidade individual do Vini, deu uma acalmada, acho que deu uma assustada também em Marrocos, e o time se acerta na virada do primeiro para o segundo tempo. Termina o primeiro tempo bem até. E aí a gente estava junto na Calçade, depois ele vai entrar também nessas questões. O Ancelotti consegue, do primeiro para o segundo tempo, dar uma organizada no time. Isso aí. Agora, acho que o Paquetá jogou mal. Jogou. Bem mal. Mas tem duas coisas a serem observadas. O Jean falava, você esperava que, de repente, o Brasil produzisse mais a partir do momento que colocou mais um atacante. Porque ele saiu do esquema com 3 meio-campistas e passou ao 4-2-4. A partir dali, o Brasil, até então, 61 minutos, tinha 57% da posse de bola. Nesse período, após a saída do Paquetá, que não é exatamente o Paquetá, ao perder um jogador de meio de campo, o Brasil teve 41%. E
passou a maior parte da posse de bola para o time de Marrocos, que foi o que a gente viu na reta final do jogo. Não que o Brasil tenha deixado de eventualmente chegar, mas chegava mais vezes em jogadas de transição do que exatamente por ter a bola. A boa notícia é que, nesse momento, o Brasil conseguiu bloquear bem a sua defesa e, quando o Marrocos teve mais posse de bola, ele teve dificuldade para criar. Teve um chute no finalzinho do jogo que o Alisson defendeu e mais nada nem disso. Então, assim, começou mal, foi evoluindo, o segundo tempo foi melhor e eu espero que no próximo jogo vá um pouquinho melhor, no outro que vá um pouquinho melhor. O próximo jogo é contra o Haiti. Contra o Haiti. Tem que ir bem melhor. Sim, porque também tivemos contra hoje o adversário mais difícil da fase de grupos. O sorteio não beneficiou o Brasil. Essa, né, Eugênio? Era hoje o melhor teste olhando para os mata-matas. Porque o Haiti, obviamente, não é o melhor teste para você olhar para os mata-matas. Ainda que eu concorde com o Eugênio, não sei nem se por isso, pela diferença do time, né, que o Brasil vai enfrentar, a gente vai ter mudança, assim, no próximo jogo. Vitor Birner tem um olhar um pouco, não sei se um pouco ou diferente, um pouquinho diferente, em relação aos companheiros, com relação à atuação da seleção brasileira. Tudo bem, Birner? Bem, William. Boa noite a você, Jean, Eugênio, Calçade, aos fãs do esporte. Ontem, quando você perguntou o que esperar, eu falei, é o jogo mais imprevisível de todos. Sim. E o começo do jogo, ele foi muito parecido com os defeitos que o Brasil apresentou contra o Egito. Contra uma seleção mais forte que a seleção egípcia, com meio campo, com os volantes totalmente desentrosados, no meio campo dando muito espaço, né? E eu vou entrar depois nos detalhes individuais, como disse o Jean. Eu não vou culpar os jogadores, mas aí depois eu explico o porquê. Nem os zagueiros, nem o Alisson no lance do gol, tá? É fácil entender por que aquilo aconteceu. Só que a reação brasileira coletiva depois do gol do Vini, ela para mim foi muito positiva. O Brasil pegou uma seleção competitiva, uma seleção forte, a atual campeã, devia ser vice, mas é a atual campeã africana. Sub-júdice. Seleções. Sim. Oi? Sub-júdice. Atualmente é campeã, né? Talvez haja honestidade e justiça e retire o título, e o título o Senegal ganhou de verdade dentro do campo. Mas, de qualquer maneira, é uma seleção forte, competitiva, que não perde há muito tempo. 30 jogos hoje, né? Chegou a 30 jogos. E o Marrocos ficou do 31º minuto, o gol do Vini foi no 32º, até os 99, sem chutar no gol do Brasil. Porque o Brasil começou a ganhar o meio de campo, porque o Brasil acuou o Marrocos, porque aí entrou o tamanho de alguns jogadores. Por exemplo, o Rafinha jogou mal? Sim. Concordo. Jogou muito abaixo do que o Rafinha tem que jogar a Copa do Mundo. Mas ele bota medo nos marroquinos. Ele é respeitado pelos marroquinos pela sua carreira no clube. E é óbvio que se fosse um atacante não tão grande, talvez o Marrocos saísse um pouco mais para o jogo pelo lado do Rafinha. O Vini Júnior fez um grande jogo? Não fez. Fez uma grande jogada, bons lances, uma boa partida do Vini Júnior. Uns 2 lances no primeiro tempo de associação com o Rafinha ali, quando o Rafinha aproximou que... Jogou bem. Deram um brilhareco. E o gol que mudou a cara do jogo. Sim. Né? Então, assim, o Brasil podia ter jogado, e eu tinha esse temor, como fez nos primeiros 30 minutos, o jogo inteiro. Porque foi assim contra o Egito em grande parte do jogo também. O Brasil tem problemas de marcação. Eu vejo muito mais problemas do Brasil na marcação do que na construção das jogadas. Mas não te surpreenderam os primeiros 30 minutos? Não. Não surpreenderam. Mas ali foi muito erro técnico. Eles estavam nervosos demais. Mas o Brasil sempre estreia nervoso em Copas do Mundo, não é uma novidade. Até as melhores desse jeito, isso não os absolve. De verdade, eu vou ser sincero. Eu assisto Copa do Mundo desde 86, vai? Vou pegar minha experiência aqui de 86. Vi todas ali. Eu nunca vi uma estreia com esses 30 minutos. Eu vi o Brasil oscilar, não jogar muito bem, ter dificuldades. As estreias são sempre difíceis, mas esses 30 minutos, pelo menos eles o que eu acompanhei de 86 para cá... Mas o bom é que passou, né? Eu não vi. O bom é que Passou. E se você me perguntar no final do jogo, foi bom? Não, bom não foi. Eu tenho mais notícias boas para dar, sendo racional. E aqui eu tenho que ser, tá? Eu entendo quem está xingando, criticando, quer que o Brasil ganhe, perfeito. Se eu tenho mais notícias boas ou notícias ruins para dar, eu tenho mais notícias boas sobre a seleção. Vamos destrinchar suas notícias boas durante o programa. Comigo. Mais notícias boas ou ruins, Calçade? O Birner tá muito bonzinho hoje? Não que sejam definitivas, nem as boas nem as ruins. Para mim, nem uma coisa nem outra. Era o que a gente falou aqui durante a semana. A gente só não sabia o roteiro, mas o resultado final é o que
é o que o Brasil apresenta. Dificuldade para jogar contra adversários. E aí é muito fácil pegar o Marrocos e achar que é o Marrocos de 1950. É um Marrocos finalista da Copa Africana de Nações, né? Um Marrocos que foi longe na Copa do Mundo de 22 e que, tudo bem, o Ancelotti tem um ciclo muito curto, tem 1 ano. E o Marrocos, a comissão técnica, teve uma data FIFA só. Exato, 3 meses. Só que eles aproveitaram uma estrutura e eles foram para o jogo muito bem escalados. Pelo seguinte, só jogador em meio de campo, associação. Aí o Brasil não conseguiu ver a cor da bola nos primeiros minutos. O que tem é a santa parada técnica. Eu adoro, né? Até porque contra time desorganizado, nada melhor do que parar o jogo para alguém arrumar. E o Brasil toma o gol antes da parada e faz o gol depois da parada. Porque o Ancelotti dá uma organizada. Porque o Brasil foi, sim, para campo, primeiro, hiper nervoso. Muito nervoso, a ponto do Paquetá pegar a bola e passar para o adversário. Então, várias vezes. Muito erro de passe. Casimiro, eu não posso falar de falta de experiência. Se tem alguém experiência nessa seleção, Casimiro. Casimiro foi muito mal no jogo. O Ibáñez, eu acho que ele pode melhorar como lateral. Eu vejo o Ibáñez também um pouco do resultado de um time desorganizado. Outro que foi bem mal. Desorganizado, sim. O time que o Ancelotti conseguiu construir ao longo das eliminatórias e data FIFA, no pouco tempo que ele teve, chegou na Copa do Mundo, parece que ele assumiu ontem. Culpa dele, ele perdeu o Militão, que seria titular. Ele perdeu o Rodrigo, que poderia jogar muito, certamente jogaria demais, e perdeu o Estevão. Que era talvez o principal jogador do time dele. E eu tô falando do Wesley, que o Wesley já é a segunda leva. É a segunda leva. Mas a saída do Wesley desorganizou tudo. E a gente falou isso aqui. Porque se você tem o Wesley, você teria uma formação. Sem o Wesley, o lado direito morto. O que ele tem? Ibáñez. Como é que ele fazia a saída de bola? Geralmente você sai num 3-2 e joga 5 lá. O Ancelotti fazia saída com 4, os 2 laterais aqui, os 2 zagueiros, saída com 4, né? Jogadores. O meio de campo, o Casimiro mal. O lado direito, o Paquetá tentando preencher. Então você tinha um time que usava muito o lado direito e não se aprofundava porque não tinha ninguém para cair ali. Por quê? Porque estava Vinícius com o Rafinha. Não, o Rafinha não estava aqui do lado direito. Estava Paquetá, Rafinha, Vinícius e Igor Guimarães. Depois ele muda na parada técnica. Na parada técnica ele conserta. Paquetá, vem jogar aqui por dentro, vem Rafinha, Vinícius, Igor. O Brasil conseguiu melhorar e se estabilizar. Muito. Então, assim, o jogo serviu para ir vendo, tomando ciência do que está acontecendo com a seleção brasileira. E cansamos de falar aqui que a seleção brasileira só estará mais ou menos pronta no primeiro jogo do Campeonato. E o legal, né, é que assim, eu lembro da gente ter falado muito isso em relação ao Tite na Copa retrasada, e o Tite mesmo admitiu na última que esse foi um problema na retrasada, que era, cara, a Copa do Mundo não dá para ficar esperando. E eu acho que, nesse sentido, o Ancelotti foi muito bem. Porque ele faz as mudanças, acho que na hora que tinha que fazer, a gente pode até dizer, as mudanças do intervalo são por causa do cartão amarelo? Convenientemente por causa do amarelo. Pode ser por causa do amarelo, mas os dois mereciam sair, pelo senão estavam jogando. O Ibáñez não estava jogando bem, o Casemiro não estava jogando bem, e as mudanças tinham que acontecer. O Danilo traz uma experiência e uma liderança, é o seguinte, se ele não vai ganhar na corrida de um jogador veloz, mas ele tem a liderança. Tanto que tem alguns momentos que está o Danilo aqui de zagueiro, Marquinhos do lado, ele pode voltar. Tal. Então, assim, é um cara que passou a administrar essa última linha. Né? E importante. No meio de campo, o Fabinho, para mim, foi melhor. Embora uma substituição ousada seria colocar o Danilo como primeiro volante. Jogou no Palmeiras. É que aí é um treinador italiano, né? Você não... Contra o Haiti dá para fazer. Porque assim, o Danilo seria um cara que conduz a bola como primeiro volante, é um jogador que poderia se aprofundar, subir desmarcado, e o Bruno Guimarães segura um pouquinho. Sabe o que vai acontecer? Ele. Segura um pouquinho para ele. Ele vai mexer porque o Haiti é o que é. Provavelmente para o jogo contra o Haiti, o Brasil provavelmente vai conseguir um resultado melhor, o torcedor provavelmente vai ficar empolgado, e ele provavelmente vai mexer no time pro terceiro jogo e vai ser criticado se o Brasil não fizer um grande jogo. E um detalhe, a gente vai mostrar daqui a pouco um recorte bem interessante do que foi o primeiro tempo. Peraí, vou mostrar já? Eu acho que eu tô com a tela em mãos aqui. Deixa eu primeiro dar um número geral, a gente vai que eu tô com a tela Números gerais. Brasil finalizou 13 vezes, 5 no gol.
Marrocos, 14, 3 no gol. Isso é geral. Vamos lá. Que o Brasil ter perdido o jogo. Primeiro tempo. Caso. O Brasil finalizou 6, acertou 2. O Marrocos já finalizou 12. Então o Marrocos foi um bombardeio. No começo, porque o Marrocos era um time de associação. E o Brasil desorganizado. O Brasil não é um time de associação. A menos que o Ancelotti invente um novo Brasil. Mas o Brasil não é de associação, de ficar, Doc, é de transição, de profundidade. Basta ver o gol do Vinícius. Boa noite, Brasil. Foi ruim a nossa estreia, hein? Ficou barato esse empate. Time do Marrocos 1, Vinícius Júnior também 1. Mas aqui no Seleção Copa que tá chegando agora, não ficaremos só na lamentação. Vamos analisar o que pode melhorar, por que o Brasil jogou abaixo do que esperávamos com Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo. E antes do debate, a gente vai ao vivo ao estádio em Nova Jersey, porque Alex Escobar conversa com o treinador Carlo Ancelotti. Chega mais, Escobar! Mister, o que aconteceu naqueles primeiros... Primeiro, a sua impressão sobre o jogo como um todo. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sim, eu acho que não começamos bem o jogo. A equipe estava um pouco preocupada, perdimos muitos duelos, muitas bolas. Creo que a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte. Para um partido difícil, porque o Marrocos é uma boa equipe. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que sim. Na primeira parte, eles saíam da pressão, faziam feito transições perigosas, podíamos ter mais controle. Percebo que você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas pode passar, porque o Marrocos é uma boa equipe e agora mirar no próximo jogo. Boa sorte nas próximas. Ancelotti. Muito bem, Ancelotti esperava começar melhor. E o senhor, Paulo Nunes, bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, André, Felipes, né? Professor, eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado? Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Felipão, boa noite. Prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Seleção Copa. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Felipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção... Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que... Ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Felipe Brizola conversa com o centroavante Igor Thiago em Nova Jersey. Brizola, chega mais aqui para a Seleção. Alex Escobar conversa com o Igor Thiago. Chega mais, Escobar. Estou com o Igor Thiago aqui. O professor Ancelotti passou aqui meio insatisfeito, meio chateado com o resultado. Não sei também se com o rendimento. Eu queria saber a tua impressão. E o que aconteceu naqueles primeiros minutos, Igor? Que o Brasil teve muita dificuldade, mas ainda também aquela chance no primeiro tempo que a bola passou. Se tivesse cabelo, de repente fazia o gol, né? Talvez sim. Assim, eu acho que faz parte assim, pelo resultado. Acho que a gente veio aqui para buscar a vitória. A gente também tem que entender também que a gente jogou com uma equipe difícil, que é o Marrocos. Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo. Faz parte. Agora, como eu falei, seguir para o próximo jogo. A ansiedade atrapalhou da estreia? Eu acho que eu posso dizer assim que sim, né? Porque todo mundo aqui, a maioria está na primeira Copa, mas os mais velhos têm abraçado a gente, têm botado a gente na direção certa, então eu acho que no final tudo vai dar certo. Um detalhe tático é importante para o centroavante, o que a gente observou no primeiro tempo. O Brasil foi fazer a primeira tentativa de jogada pelo lado direito aos 38 minutos do primeiro tempo.
isso atrapalha também um pouco o trabalho do centroavante que está ali esperando bola dos dois lados e tal. Eu queria que você falasse sobre que depois foi consertado com o Rafinha indo lá para o lado direito, né? Isso aí também dificultou, Igor? Não. Acho que a ideia foi bem clara daquilo que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. A gente tentou o nosso melhor ali dentro. Acho que faltou um pouco mais de concentração da nossa parte. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. Gente boa, que você aproveite as próximas oportunidades. Sucesso para você aí, tá bom? Volto com vocês. Obrigado, Escobar. Foi uma, vou chamar de novidade, porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei, porque o jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. Já a gente debate a escalação inicial e as alterações, as 5 que o Ancelotti fez. Entre elas, Luiz Henrique, que conversa agora com meu amigo Alex Escobar. Conta pra gente, Escobar. Tô com um cara que é esse cara capaz de, num jogo enrolado, fazer uma jogada individual, destrancar uma defesa com um drible, com um contra um bom pra caramba, Luiz Henrique. O Denilson estava falando ainda há pouco que você pode ser, inclusive, titular para o próximo jogo, em jogos difíceis, assim, por essa sua característica. Como é que você se sentiu, cara? A estreia passou. Tira um peso, né? Sim, estava um pouco ansioso ali, mas depois que eu entrei na partida, dei o primeiro toque ali, o primeiro passe, já me senti mais à vontade. E é isso, quando eu entro na partida ou quando eu estou de titular, eu quero entregar o meu amor, a minha alegria dentro de campo, os meus dribles, o meu espaço ali para ajudar a nossa equipe sempre sair vitoriosa. Hoje não conseguimos, empatamos, foi importante não perder o primeiro jogo. Claro que a gente queria sair vencendo, mas não deu. A equipe do Marrocos também, temos que dar o parabéns para eles, que eles têm uma boa equipe também. Mas o mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje. Agora vamos dar o seguimento para a próxima partida. Para cima do Haiti, então, e a gente consiga... Para o alto e avante agora, Luiz. Isso aí, vamos. Valeu. Obrigado. Com vocês. Obrigado, Escobar. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. O confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e, por fim, ranking da FIFA são critérios de desempate, porque a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje, porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação. Mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira edição, viu que no sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe: pelo que eu sei da cabeça do Carlo, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa. E começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue ao jogo, aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago, mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Acho que o Filipão sabe um pouquinho desse negócio de escalar a seleção brasileira. Antes. Mas a gente vai ouvir agora um cara que jogou bem hoje. Hakimi jogou quanto pra você? Muito. Pra mim, um dos melhores em campo. Também achei. Vamos ouvir o lateral direito do Marrocos agora aqui no Seleção Copa. Excelente jogo, muito do que se orgulhar, muito do que aprender. Quais foram os detalhes que você vai focar a partir de agora? Sim, não foi fácil, como nós sempre falamos, jogamos contra uma equipe muito difícil, um dos favoritos do torneio. Eu acho que a gente foi um empate, mas ainda temos que melhorar e crescer a cada jogo. E é isso que nós vamos focar agora, recuperar e focar no próximo jogo. Qual é a sua mensagem para a sua seleção como capitão? Simplesmente continuar.
Fizemos uma boa partida, temos que manter as coisas positivas, vamos aprender com os erros que fizemos, com certeza, mas vamos continuar. Temos ainda 2 jogos pela frente para continuar no torneio, isso é o que mais importa. Hakimi, lateral direito, Mazraoui, lateral esquerdo, o jovem Boadi, de 18 anos, número 6, dominou o meio-campo, o Saibari, o atacante, que fez um belíssimo gol. A gente teve Vinícius Júnior, mas eles tiveram muito mais que a gente hoje, hein, Felipe? Então chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal, falando e analisando, né, de perto aí esse empate da seleção brasileira na estreia da Copa de 2026 diante do Marrocos. Mas deixa aí nos comentários o que você achou deste vídeo. Diga também quem foi dos jogadores da seleção brasileira que você achou que jogou melhor. Deixa nos comentários. E também queremos saber a sua opinião. O próximo jogo diante do Haiti, será que a seleção brasileira vai jogar melhor? Será que vai ganhar? Ou vai empatar ou vai perder? Deixa nos comentários. Bom, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações e também conferir os créditos na descrição. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo, galera.